Olha, eu tenho uma notícia preocupante, mas que vai te dar esperança no final. Enquanto conversamos aqui, em Brasília, tem gente fazendo lobby pela aprovação da PEC 32. O Arthur Lira teve uma reunião com o Bolsonaro em Maceió essa semana. O Arthur Lira é de Alagoas. E o Bolsonaro esteve lá com o Collor, teve com o Arthur Lira e o Ciro Nogueira foi com eles. E aí tiveram uma reunião, nessa não estava o Collor, e eles decidiram uma nova pauta econômica para o governo Bolsonaro. Nisso, o Bolsonaro conversou com o Paulo Guedes, também teve uma reunião de mais de 3 horas com o Paulo Guedes, e eles definiram o quê? Eles definiram o preço que se vai pagar por deputado para que a reforma administrativa seja aprovada. A custa está em mais ou menos 6 bilhões de reais. São 20 milhões de reais por deputado, são 308 deputados, então se a minha se o meu cálculo aqui tá bem, são 6 bilhões 160 milhões de reais. Faz aí as contas e vê se eu acertei, que o governo Bolsonaro vai gastar comprando votos pela reforma administrativa. Só que tem um problema para o governo Bolsonaro, que é, o governo Bolsonaro deixou de pagar alguns votos que comprou de outras votações. Por exemplo, a da reforma da Previdência, muitos deputados não receberam até hoje. Então, muitos deputados não querem vender o seu voto porque a reforma administrativa está causando uma mobilização dos servidores públicos muito grande. A maior mobilização de servidores públicos da história está acontecendo nos últimos meses. E muitos deputados estão com medo, mas assim, morrendo de medo de não se elegerem em 2022, que falta menos de um ano para a eleição, eles vão aprovar uma coisa que é extremamente impopular, a chance de não se reeleger é grande. Eles pensam, 20 milhões talvez não vale a pena. Será que vale a pena 20 milhões vender o voto e depois não se eleger? Estamos aqui falando de deputados corruptos. Não é um deputado, ganhei 20 milhões e tá. Não, corruptos, deputados que roubam em 4 anos muito mais que 20 milhões. Eu vou te explicar tudo isso, qual é o plano do governo Bolsonaro para tentar empurrar essa reforma e o que está acontecendo, que o Bolsonaro está com dificuldades enormes. A coisa está ruim para o Bolsonaro, mas bem ruim. O Arthur Lira está com o dele na reta. O Arthur Lira está com a cabeça assim, na linha de degola, se ele não aprovar essa reforma. O Arthur Lira está desesperado. Muita gente não sabe disso, mas o Lira é o que está com mais medo, mais do que o Bolsonaro. Eu explico isso já, mas antes, um segundinho. Se você fora Bolsonaro, fora Arthur Lira, fora Guedes, fora esses bandidos, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo, olha, um segundo, embaixo do vídeo tem um botão inscrever, vou te dar 3 segundos para você se inscrever, 3, 2, 1, pronto, agora você fortaleceu a oposição ao desgoverno fascista, ao desgoverno bandido, porque aqui a gente faz oposição todos os dias, a gente faz oposição nas ruas, a gente não fica aqui só de falando, não. A gente vai em todas as redes sociais possíveis e também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar mais um trecho do nosso carro de som denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro nas ruas. Mas agora vamos falar sobre a reforma administrativa e o que está acontecendo, porque o Arthur Lira está desesperado, mas muito desesperado. Se inscreve, hein? Agora, Arthur Lira e Bolsonaro conversaram e decidiram que o preço para cada deputado será de 20 milhões de reais. Para você ter ideia, na reforma da Previdência o preço era de 4 milhões de reais por deputado. Depois eles foram aumentando o preço, aumentando, chegaram ao valor de 20 milhões em 4 parcelas de 5 milhões. O que aconteceu? Os deputados falaram, queremos a primeira parcela adiantada. O governo Bolsonaro liberou a verba, ele libera sempre em emendas parlamentares, e depois descobrimos o orçamento paralelo, o Bolsolão, que é um orçamento paralelo que não é por emenda. Não é por emenda oficial. O que começou a acontecer na reforma da Previdência é aquilo em política, foi a perda da credibilidade do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. Isso em política, veja bem, é muito importante. A coisa mais importante para um político lá em Brasília é ele ter credibilidade junto aos outros políticos. É o seguinte, se eu falo, eu vou te dar isso, e se você me fizer isso, o cara faz, você não entrega isso, não interessa o motivo, sua credibilidade perde. A negociação é feita e depois não é paga, fica aquela, esse cara não dá mais para confiar. Isso aconteceu com o governo Bolsonaro, com muitos deputados. Foi por isso que o Bolsonaro começou a criar o orçamento paralelo, que é o Bolsolão. Ele começou a pagar os deputados e muitos senadores com verbas fora das emendas parlamentares, que eram emendas do relator, ou seja, um deputado quer dinheiro lá para a cidade dele, em vez de ele ganhar a emenda parlamentar, ele falava direto com o ministro e falava, o governo me deu tanto de verba, me libera aí. E os ministros liberavam direto para os deputados, esse dinheiro era todo roubado. Ok, aí o que acontece? Bolsonaro começou a falar, vamos aqui pagar 20 milhões por deputado, mais ou menos um pouquinho mais de 6 bilhões,
precisamos de 308 votos. O Arthur Lira foi às compras falar com os deputados. Quando ele começou a falar com os deputados, ele começou a receber os problemas que ele já está percebendo desde meses atrás. Quais são os problemas? Primeiro, falta de credibilidade. Segundo, os deputados falam, faltava um ano e pouco, agora falta menos de um ano para a eleição e os servidores públicos do Brasil inteiro estão se mobilizando e eles estão fazendo campanha contra os deputados que votaram a favor. Eu não vou votar a favor de um negócio para ganhar 20 milhões e depois eu não me reelejo. Não vou de jeito nenhum. Outra coisa que também pode acontecer, o governo está com medo de liberar os 20 milhões antes e ser traído. Então o governo está aqui, se eu pago 20 milhões e você não vota pela reforma, eu te dei 20 milhões e não consegui fazer a reforma, depois o que acontece? A reforma não passa, ela é arquivada? Não pode. Então, o governo fala, eu só te pago depois que você votar a favor. E o deputado está com medo, que fala, o governo não tem credibilidade. Fica aquela, sabe quando é uma negociação em que um não confia no outro? Lá não tem uma coisa tipo... Tem no Mercado Pago, PagSeguro, que você paga, mas a pessoa só recebe depois que você recebeu o produto. Não existe isso na política. Então fica essa, um não confia no outro porque tanto muitos deputados não têm credibilidade porque traem, como o governo Bolsonaro não tem credibilidade porque não paga. Então ficou esse imbróglio. Só que tem um problema. O Arthur Lira, quando ele começou a fazer a campanha dele para a presidência da Câmara dos Deputados, muita gente não sabe disso porque isso não passa nas notícias. Ele começa a fazer articulação com outros deputados, tudo mais, do Centrão, e com empresários, com o alto empresariado, com a elite financeira do Brasil, os bilionários. E os bilionários falaram, Arthur Lira, a gente quer reforma tributária, a gente quer reforma administrativa e a gente quer a tal, eles chamaram lá de mini reforma trabalhista, né? Eles sempre dão um nome estranho, que é o quê? Isso o Lira aprovou, que é tirar mais direitos trabalhistas, fazer a tal da carteira verde e amarela, enfim, criar uma categoria de trabalho que é o semi-escravo, é isso. Isso o Arthur Lira entregou. Só que ele não entregou a reforma tributária, ele está tentando pouco a pouco, mesmo ele não consegue aprovar a reforma em si, até porque a reforma que o Guedes manda, o Guedes não consegue conversar com o Congresso, então sempre o Congresso envia de volta para o Ministério da Economia. Ele está tentando mexer em imposto pouco a pouco, para ver se a reforma tributária vai ficando menor, aí fica mais fácil de aprovar. E a reforma administrativa era mais importante para o empresariado. A reforma administrativa põe essa reforma. Você tem que acabar com o funcionalismo público, acabar com os órgãos públicos, para quê? Para que a iniciativa privada possa tomar isso. É isso que a iniciativa privada quer. Além de ter a boa desculpa para eles de que, olha, tem os super salários, vamos fazer com que os servidores públicos ganhem menos e menos e menos, quanto mais precarizado, menor. Por quê? Porque aí o Estado arrecada mais, gasta, ou seja, paga menos salários, e aí sobra mais dinheiro para eles roubarem. É isso que eles querem. Sobra mais dinheiro para o Estado, pro nosso país, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro público, para dar para os bancos. Porque sempre passa não sei quantos meses, dá mais 100 bilhões para os bancos. Ano passado liberaram 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. Só para que você tenha ideia, dava para pagar 6 mil reais para cada brasileiro vivo, bebê, adulto, até o próprio Bolsonaro. 6 mil reais para cada um dos 200 milhões de brasileiros. Pagaram isso para bancos, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Só para que você saiba. Então eles querem que sobre dinheiro no caixa do Estado para que eles possam roubar depois. Ok. O que aconteceu? O Arthur Lira foi eleito. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. E ficou essa condição, você tem que aprovar a reforma administrativa. O Arthur Lira está tentando empurrar com tudo. E veja bem, o Lira, assim como o Eduardo Cunha, o Rodrigo Maia não era tanto assim. O Arthur Lira Ele é autoritário, mais do que Eduardo Cunha, inclusive. Ele tenta passar o trator por cima de tudo, mudou o regimento interno da Câmara dos Deputados, os deputados estão denunciando dia e noite. Eu falo, siga os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, o Freixo não é do PCdoB, nem do PT nem do PSOL, mas siga também o Freixo, tudo mais. Esses deputados estão sempre denunciando o que acontece. Também siga-me lá no Twitter, porque a gente denuncia sempre o que acontece. Aí, e os outros influenciadores, siga todos. Aí o que acontece? O Arthur Lira, na comissão especial da PEC 32, ele feriu o regimento interno da Câmara dos Deputados para empurrar a PEC, para que passasse na comissão especial. Só que o tiro saiu pela culatra. O Lira está desesperado. Está muito desesperado. Por quê? Porque o fato de que ele teve que fazer uma manobra regimental, eu odeio esse tipo de palavra porque o povo, as pessoas acabam não entendendo e ninguém tem obrigação de entender isso, viu? Manobra regimental é o seguinte, tem o regimento interno da Câmara dos Deputados que diz como as votações devem ser feitas. Ele simplesmente ignorou o regimento e falou, vai ser feito assim, assim, assado, passou, dane-se. É isso que ele fez. Só que aí,
todos os deputados, isso foi numa comissão especial que tem poucos deputados, aí todos os deputados viram, peraí, se você teve que passar o trator para passar essa reforma na comissão especial, em que em teoria você tinha maioria, Arthur Lira, o que vai acontecer no plenário? Não passa. Aí a oposição ficou mais, peraí, vamos apostar mais alto, vamos dobrar a aposta. A oposição começou a ir para cima do Arthur Lira, o Arthur Lira começou a recuar, só que o Lira é autoritário, ele começou a tentar empurrar a reforma, ele tá tentando empurrar a reforma agora com tudo, só que ficou esse problema, o Bolsonaro quer gastar bilhões para comprar os votos, só que ninguém quer vender os votos, tá um problemão pro Arthur Lira, e o Lira sabe que se ele não entrega essa reforma no começo de 2023, em fevereiro de 2023, espero eu que com Lula presidente e que com uma maioria de esquerda na Câmara dos Deputados, mas vamos supor que não, vamos supor que a Câmara tenha mais ou menos a mesma formação que tem hoje, a esquerda ali com seus 100 deputados e os outros 400 sendo centrão e direita, tá, que é hoje tá assim. Vamos supor que seja mais ou menos a mesma configuração. O Lira não se reelege. Por que ele não se reelege? Porque todo esse alto empresariado vai falar, Lira, com você não dá. Veja bem, o Rodrigo Maia fez o que deu e conseguiu entregar a reforma da Previdência. Você, Lira, não entregou porcaria nenhuma. Ah, mas eu tentei, desculpa. De boas intenções, o inferno tá cheio. No caso, a intenção é péssima. Mas pro empresariado eles falam, tentar não é conseguir. Você não conseguiu, você não entregou, você tá fora, você tá descartado do jogo político próximo. É isso, a fila anda. Você não conseguiu, a fila anda. O Rodrigo Maia teve uma inabilidade política gigantesca, ele deixou a ganância subir a cabeça dele e o Rodrigo Maia foi descartado. A fila anda, quem é o Rodrigo Maia hoje na fila do pão? O Arthur Lira, ele tá lá e ele tá tentando, só que eu tenho uma coisa, isso mostra a inabilidade política do Arthur Lira. Se o cara é um bom político, ele conversa com todo mundo, ele convence. Ele fala, não, peraí, o Bolsonaro não pagou outra vez, mas era o Rodrigo Maia, agora sou eu, negocia, consegue. Ele consegue fazer isso. Assim como o Lula, quando era político, o Lula tinha um congresso extremamente hostil a ele, um congresso que tirou a CPMF e jogou uma bomba de 40 bilhões no colo do Lula em 2008, 2009, enquanto o mundo estava numa crise mundial, quando o Brasil mais precisava arrecadar, os deputados serraram o Lula, mas o Lula conseguia aprovar tudo. Tudo que ele precisava aprovar para melhorar a vida do povo, ele conseguia. Preciso de tantos bilhões aí pro Luz para Todos, tá aqui. Preciso aumentar aqui o Bolsa Família, tantos milhões, tá aqui, Preciso não sei quantos bilhões pro ProUni, tá aqui. Por quê? Porque ele conseguia, porque ele negociava, ele falava com todo mundo. E aí, não importa se ele gosta ou não gosta, ele fala, peraí, eu tô servindo ao povo, então eu vou tentar. O Lira não, o Lira serve só ao próprio bolso e ele é um autoritário, então ele não consegue, ele tenta impor a própria vontade e os deputados falam, eu? Não. A coisa tá feia, no caso da reforma administrativa, pro Arthur Lira, e é isso que eu falo, fiquemos todos atentos, não pense que eu, Thiago, não estou atento, eu recebo várias mensagens pedindo para falar sobre a reforma administrativa, mas eu lembro de algumas frases do próprio Jair Bolsonaro, se inscreve no canal, tem que ficar vendo bandido falar, o próprio Jair Bolsonaro falou algumas vezes que ele acha que a reforma não passa. Ele acha que a reforma não passa. O Guedes também já falou, precisamos, mas eu acho que não passa. Por quê? Quando eles falam que não vai passar, é porque a coisa tá ruim para eles. É porque é difícil passar. Porque o funcionalismo público, os servidores públicos, eles estão se mobilizando muito. E a esquerda está se mobilizando como eu nunca vi antes. Às vezes tem manifestação que eu nem fico sabendo. Quando eu vejo, tá lá o Rogério Correia nas ruas com os servidores, tá lá o Paulo Pimenta, o Zaratina, estão todos lá nas ruas, o Vicentinho, daqui contra a reforma. Eu falo, caramba, os caras estão protestando em dia de semana, em fim de semana, toda semana, em cidades diferentes no Brasil inteiro. E os deputados veem isso porque eles precisam dos votos do interior, da capital, não só de quem está em Brasília, de quem está na TV. Os deputados veem isso e aí eles ficam pressionados, falando, não. Para você ter ideia, eu vou te dar um exemplo. Em 2018, muitos deputados que votaram a favor da reforma trabalhista não se elegeram. O relator da reforma trabalhista, o Paulo Marinho ganhou milhões para fazer aquele relatório fajuto e ser o relator da reforma que ferrou o povo. O Paulo Marinho não se reelegeu. Lá no Rio Grande do Norte, com milhões para gastar em campanha, gastou milhões na campanha, não se elegeu deputado. E o deputado se eleger é mais fácil do que senador, do que governador, se elege em vários. Ele não conseguiu. Hoje ele é ministro do governo Bolsonaro, é ele que está comandando o Bolsolão. E mesmo com o Bolsolão eles não conseguem. Então, fiquemos atentos, mas a boa notícia é que a coisa está ruim para eles. Estamos com vantagem se a gente conseguir segurar essa reforma sem que seja aprovada até 2023, pronto.
2023 depois não será nunca mais aprovada, isso será enterrado para sempre. Seguiremos na luta. E ó, eu vou mostrar aqui nossa luta também nas ruas, denunciando o Bolsonaro. Enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro.